Borderlands, mais uma adaptação de jogo para o cinema. Será que esse entra para o time das adaptações que deram certo ou para as adaptações que deram errado? E aí, meus jovens, beleza? Eu sou o Bruno Biagi e sejam bem-vindos ao G84 Nerd. E vamos falar hoje sobre o filme Borderlands, adaptação do jogo com o mesmo nome, que estreou há algumas semanas atrás. Vamos saber se esse filme faz parte das adaptações que entram para o time das boas adaptações ou das más adaptações. Então, desde já eu peço para você dar like aí no vídeo, compartilhar o vídeo com seus amigos ou as pessoas que você sabe que gosta do jogo, gosta do filme ou gosta de cultura pop e cultura nerd em geral. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações para você receber os avisos dos próximos vídeos, beleza? Bom, galera, é meio que de consenso geral da galera que tradicionalmente as adaptações de jogos para o cinema acabam não dando muito certo. É verdade que de uns anos para cá, e essa realidade devagar tem mudado. Algumas franquias, alguns títulos têm mudado essa visão. Mas desde a década de 90, quando essas adaptações começaram a ser um pouco mais frequentes, mais fortes, digamos assim, a quantidade, essas adaptações acabaram não batendo muito bem com o público. Como é o caso, por exemplo, de Street Fighter, aquele primeiro Street Fighter que o Jean-Claude Van Damme era o Guile, protagonista do jogo. Você tem o Super Mario, o lendário Super Mario Bros, que era uma adaptação horrível que aconteceu. E aí você tem outros filmes aí que foram adaptados. Porém, de uns anos pra cá, têm sido feitas novas adaptações que os estúdios têm conseguido de alguma forma acertar. Alguns acertaram muito bem, outros acertaram mais ou menos, e isso tem melhorado, digamos assim, a tabela de pontuação entre as adaptações que são ruins e as adaptações que são boas. Por exemplo, o Super Mario foi uma adaptação que foi muito bem recebida, tanto pela crítica quanto pelos fãs, teve uma bilheteria excelente, o filme era muito bom e de fato foi uma excelente adaptação. Nós temos a franquia do Sonic, que vai chegar agora para o terceiro filme, que apesar de ter os seus problemas graves com relação à história do próprio jogo, ao universo do próprio jogo, em geral, acabou sendo um bom filme, tanto que chegou ao terceiro, tá chegando aí ao terceiro, e então acaba sendo um filme que foi bem aceito pelo público, então tem se dado bem. Nós temos aí o mais recente Mortal Kombat, que entra aí nas estatísticas de filme que não deram muito certo, porque assumiu ali algumas questões com relação ao poder dos heróis, trouxeram o personagem protagonista que não existe no jogo e não tinha necessidade. Porém, ainda tem um lado positivo, que é a história e o combate entre o Scorpion e o Sub-Zero, que é quem realmente deveria ser os protagonistas do jogo. Então, nessa esteira, chegou o Borderlands, que na verdade, para mim, quando saiu o trailer, e tem análise do trailer aqui no canal, eu fiquei até surpreso porque eu não estava nem sabendo que ia sair esse filme. Esse filme estava sendo gravado. E aí, de repente, surge o trailer e tal, vai ter o filme e tal, e então chegou o filme. Mas vamos falar dele propriamente dito aqui. Eu vou começar falando os pontos positivos, depois os negativos, e aí eu faço minha conclusão com relação a se ele entra pro time das boas adaptações ou das más adaptações. Beleza, então pontos positivos. Primeiro, cenário. Todo o cenário e ambientação do filme eu achei muito bem feito e muito bem fiel ao jogo. O cenário árido, os monstros que aparecem, o cenário sucateado, aquele clima de parece que tem poeira, pó, areia, terra o tempo todo no ar. Então toda a parte de cenário e ambientação eu achei um ponto muito positivo para a equipe, porque ficou bem fiel à do jogo e isso torna a ideia da adaptação bem mais bacana. Então, nesse ponto, é ponto para produção. Aí nós temos também os efeitos. A parte mesmo em que aparece eles atravessando o Thrasher, que aparece no trailer, ou quando mostra algumas criaturas ali do cenário do jogo, da ambientação do planeta Pandora ali, todos os efeitos em geral do jogo, do filme, eu achei muito bem feito. Eu achei que ficou muito bacana, com exceção de uma cena quando eles estão, a Nox está perseguindo eles de carro, e a Nox está naquela nave voadora, e aí tem um momento que eles usam um plano de câmera atrás da Nox. E aí aquele plano ali ficou muito ruim, e você vê nitidamente ali que é chroma key, e ficou muito parecendo o estilo de chroma key dos filmes do final da década de 80.
Então essa foi a única parte que ficou assim, bem grotesco o quão ruim ficou o efeito. Mas de resto, em geral, o filme tem. Os efeitos especiais do filme são muito bons. Principalmente no que diz respeito às criaturas mais estranhas e tal, né? Mais diferentonas. Mas eu achei os efeitos do filme muito bom. Outro ponto que eu quero citar como positivo aqui é a atuação da Ariana Greenblatt. Ela faz a Tina, é a menininha no trailer, né? Que usa as orelhas de coelho. Eu achei a atuação dessa menina muito massa, cara. Ela rouba muito a cena, é muito legal ver ela como Tina, acertaram muito em colocar ela como Tina, e ela mandou muito bem fazendo essa personagem. Ela é divertida, os tempos de piada dela, um jeitinho psicótico igual da Tina, ela mandou muito bem, então assim, eu acho que ela foi, de todos os personagens, ela foi a personagem que roubou mais a cena no filme por entregar o trabalho dela muito bem, muito melhor do que o de todo mundo, assim. E para finalizar a parte de ponto positivo, eu quero destacar a fidelidade nos detalhes do filme com relação ao jogo, tá? Eu sou fã de Borderlands, gosto bastante da franquia, joguei quase todos os jogos da franquia. E é muito legal ver o detalhamento, a fidelidade que eles tiveram com entregar os detalhes do jogo no filme, nas pichações, o tipo das pichações que se encontra na parede, em ver a maneira com que eles desenvolveram os monstros, como eu falei, os efeitos dos monstros, né? Mas como estão fiéis ao jogo, as armas, o estilo das armas, a caracterização dos personagens, não só dos personagens principais, mas dos NPCs do jogo, como por exemplo o Marcos. Eu acho que o Marcos ficou muito bem retratado. Marcos é o motorista do ônibus no filme, né? E no jogo, ele, além do motorista do ônibus, ele também é um negociador de armas. E ele ficou muito bem retratado no filme. Então, tem uma fidelidade aos detalhes do jogo ali, que você percebe que nesse ponto a equipe teve um carinho bem especial em atender aos fãs com relação a isso. E isso, com certeza, é um ponto muito positivo para a produção e para o próprio filme. Agora vamos aos pontos negativos. Eu elenquei só 3 pontos negativos no filme, tá? E eles estão tudo meio que interligado. Então eu vou começar falando da história. Eu achei a história do filme meio nada a ver. Apesar de, assim, a linha dela é a mesma base do jogo. A busca pela arca com os tesouros lá e tal. O Vault, né, como é chamado no jogo em inglês. Onde tem os tesouros e onde os personagens do jogo, que é o jogador, tá sempre em busca dessa arca. O filme abordou a ideia da Lilith indo resgatar a Tina, e aí, por conta da Tina ser uma prometida que poderia abrir a arca, aí eles vão atrás da arca. Então, eles criaram um argumento para a história que era completamente desnecessário diante do que é a história do próprio jogo já. Era só usar a história do próprio jogo, o elemento de ir em busca da arca, do desejo de todas as pessoas de querer encontrar essa arca. Eles começam o filme explicando que a raça alienígena que criou a tecnologia e criou os tesouros que estão nessa arca e tal. E essa introdução ela é bem feita, mas a motivação daí que vira da Lilith de buscar a Tina acaba virando uma coisa, na verdade, boba sem sentido, e é muito fraco nesse sentido. Borderlands não é um jogo, na minha opinião, ele não é um jogo assim com uma história riquíssima de detalhes e pesada e tal. Mas não tem necessidade de fugir, não tinha necessidade deles fugirem tanto do que é o jogo. Porque o jogo ele é simples, direto, e a história do próprio jogo era o suficiente para fazer o filme. E isso, como eu falei, ele já está interligado direto com os personagens, porque assim, você tem ali os protagonistas do filme, é a Lilith, o Roland, a Tina e o Krieg. A Lilith e o Roland, para vocês saberem do jogo, para quem não conhece o jogo, tá? A Lilith e o Roland, eles são 2 dos 4 personagens que você pode jogar no primeiro jogo. A Tina, ela aparece a partir do segundo jogo na história. E o Krieg, se eu não me engano, ele aparece numa DLC do terceiro jogo. Então, eu não sei por que eles, eu até tinha comentado isso no trailer, eu não sei por que eles pegaram 4 personagens de momentos diferentes da franquia para criar uma história que não tinha necessidade deles terem feito essa mistura, essa bagunça. Porque, por exemplo, até a Cate Blanchett
Kevin Hart no papel de Lilith e Roland ficaram legal. Eu ainda acho que o Kevin Hart não combina muito bem por ser muito baixinho e tal, mas aí vou colocar, são detalhes ali que ainda dá pra relevar. Mas a Lilith e o Roland, como eu falei, eles são do primeiro jogo. O jogo, como você pode jogar, o estilo do jogo é cooperativo de até 4 personagens, o jogo dá a entender que os personagens já são conhecidos e são amigos entre eles. Já tem uma certa amizade. E no filme, a Lilith não conhece ninguém, eles não se conhecem. O Roland conhece o Krieg enquanto está salvando a Tina, aí a Lilith chega depois para resgatar a Tina sendo paga pelo Atlas para fazer isso, e aí descobre a história da Tina, e aí vira amiga deles, e fica tudo muito assim. As resoluções de roteiro são tudo muito rápido para justificar a união deles. E não teria necessidade de usar essas soluções tão rápidas de roteiro se eles tivessem já feito a adaptação de pegar a Lilith, o Roland, o Krieg podia entrar como o Brick, que é o Brutamontes do primeiro jogo, e eles trazerem eu não lembro o Sniper, se eu não me engano, eu não lembro como que é o nome dele, mas tem um Sniper que é do primeiro jogo também, e eles até poderiam trazer a Tina como um elemento a mais ali, porque eu acho que ela valeu muito a pena. Mas não teria necessidade, não tem necessidade deles terem feito essa bagunça entre os personagens da própria franquia. Porque depois, dentro da franquia, os personagens do primeiro jogo, eles se tornam NPCs de elite no segundo jogo e ajudam os personagens do segundo jogo, o jogador no segundo jogo, durante a aventura. No terceiro jogo, os personagens dos jogos anteriores se tornam NPCs que te ajudam. Então eles vão criando um vínculo de amizade ali. Então não tem necessidade deles terem feito essa bagunça e essa mistura. Eles poderiam começar com os 4 personagens do jogo original, em busca do tesouro. Poderia ter ali uma trama das empresas, como acontece no próprio jogo mesmo, das empresas interessadas em roubar o tesouro para elas por uma questão de poder e domínio, que é um elemento básico em histórias de aventura, histórias de herói e tal, que é ter os heróis e ter o vilão que quer ser super poderoso. É um elemento básico, tecnicamente clichê, mas super funcional. Então, eu acho que esses são 2 problemas. Os personagens, a escolha dos personagens e a história. A história, eu acho que não foi legal. Não deu clima, não tem a alma do jogo a história. E o terceiro ponto que eu achei negativo é a violência. Borderlands trata a violência com muita piada e muita comédia. Você explode, todos os inimigos que você enfrenta, você explode, voa caco do cara, é sangue, é pedaço, é bagaceira. E não teve nada disso no filme. Porque o filme foi feito ali meio family friendly. E esse aspecto é um aspecto que é muito errado, na minha opinião, pro ambiente de Borderlands. Porque o jogo é violento. O jogo traz o elemento de violência, e ele traz o elemento de violência junto com a comédia. Então tem um tom ali de humor negro no jogo, em virtude dessa violência cômica. E o filme não trouxe isso. Por quê? Porque não trouxe o elemento de violência. Você tem ali os personagens lutando, enfrentando um monte de gente, troca tiro e tal, e não tem uma gota de sangue sequer. Até a hora que a Nox é eliminada pelo Atlas, o tiro do canhão faz o corpo dela sumir como se estivesse desintegrado só. Então assim, não tem não tem uma gota de sangue no filme. E isso é um erro gravíssimo para a essência do jogo, do universo do jogo. Porque é a mesma coisa que você pegar um Mortal Kombat e não colocar Fatality no filme. Em algum momento tem que ter Fatality. Entende? Então, tipo assim, esse também foi um ponto que eles erraram bastante. No geral, eu acho que foi um bom filme, tá? Mas eu acho que foi um bom filme. Como adaptação de jogo, eu colocaria na prateleira das adaptações que falharam, tá? Mas eu daria uma nota 6,5. Daria uma nota 6,5 e eu falo pra você que animaria assistir um 2. Talvez o 2 eles acertassem um pouco mais. Como aconteceu com o Sonic, por exemplo. O primeiro filme do Sonic foi legalzinho, mas foi bem cagado umas coisas. Já o segundo filme foi bem melhor. E eu acho que espero que o terceiro seja bem mais interessante. Mas o Borderlands eu tenho essa fé de que se rolar um segundo filme, porque a bilheteria foi bem ruim,
Eu tenho fé que no segundo filme eles melhorem com relação à fidelidade ao jogo nesses 3 elementos que é muito importante. A história, os personagens e principalmente a violência. Beleza? Mas é isso aí. Se você já assistiu o filme, comenta aí, coloca aí nos comentários também o que você achou do filme, o que você não gostou do filme, porque como eu sempre digo, eu criei o canal aqui porque eu quero trocar uma ideia com vocês e conversar sobre cultura nerd e a gente trocar opinião tal, sobre as coisas, então eu gosto de ler as opiniões de vocês. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!